bem-vindo a mais um dos nossos cultos online aqui na Igreja Batista Conde. É uma alegria te receber em nosso meio e eu queria te convidar a participar conosco desse culto que estamos prestando a Deus. Hoje estamos dando sequência na série chamada Essencial, Lições da Pandemia. Certamente a pandemia tem tido vários efeitos, não só na saúde, mas em nossa mente e coração, através do tempo que nós temos passado. Deus sabe de cada um deles e Deus certamente tem nos ensinado através desse tempo. Por isso, eu queria te convidar a junto comigo entendermos que neste culto, mais uma vez, não caímos de paraquedas, você não está chegando aqui por um acaso, mas Deus tem um propósito para a sua vida. Deus certamente quer falar algo especificamente para o seu coração neste dia. Portanto, esteja com o coração aberto, sua mente aberta, para o que Deus quer tanto te ensinar. Abaixe a sua cabeça comigo para nós começarmos esse culto em oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido tão bondoso conosco. Nós olhamos para a nossa igreja e apesar de vermos pessoas que chegaram a contrair o Covid, foram recuperadas, estão se recuperando, estão melhorando cada vez mais, nós percebemos que apesar de pessoas que talvez perderam seus empregos e estão debilitadas com sua situação financeira, o Senhor tem erguido outras pessoas e tem levantado formas de poder servi-las. Te agradeço porque apesar de nós não podermos ainda nos encontrar presencialmente com todos, com o nosso abraço, com o nosso carinho que nós gostamos tanto, mesmo assim nós continuamos sendo igreja, continuamos estando juntos nesse tempo. Eu te agradeço porque o Senhor tem feito isso nas nossas vidas, o Senhor tem feito isso no nosso coração e nós queremos te entregar mais esse culto para a tua honra e glória. Que o Senhor tome conta deste culto, que o Senhor possa ser o centro de tudo que nós estejamos falando aqui. Eu te agradeço por mais este culto, que ele seja entregue a ti como um aroma suave. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Pai. Acompanhe comigo agora os nossos avisos da semana. Todos os anos, a Chamada da Meia-Noite faz seu congresso lá em Águas de Lindóia, em São Paulo, mas esse ano, por causa da pandemia, eles não puderam fazer presencialmente. Por isso, esse ano, o congresso será de forma virtual, será online. De quarta-feira a sábado, nessa próxima quarta, dia 21, começa o congresso de noite, às 8 horas da noite. As palestras são sempre à noite e no sábado de manhã. Para participar, acesse o site chamada.com.br, te inscreve lá e aproveita essa chance. É de graça, você pode participar da sua casa mesmo. Oi pessoal, devido ao nosso sucesso do último galeto drive-thru aqui da Conde, o grupo de homens está promovendo nossa segunda edição desse galeto. Você pode vir, pegar o seu galeto e comer na sua casa. O valor vai ser de R$ 25,00 no dia 25/10. Contamos com você. O destino do valor desse galeto vai para o Conde Missões. Nem riquezas também que me
afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Abro mão do que sou, meus desejos eu dou. Quero em tudo, Senhor, te adorar. Mais que fama e poder, quero te conhecer, Senhor. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. O que eu sou, coloco aos teus pés. Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Dando sequência então à nossa série de mensagens chamada Essencial, hoje o nosso tema se chama reputação, o dilema da imagem. A verdade é que nesse tempo de pandemia, todos nós fomos jogados talvez para a internet, para que nós pudéssemos nos relacionar uns com os outros. E a verdade é que no seu e no meu coração, nós temos naturalmente um desejo por primeiro sermos amados, quistos, bem vistos. E a rede social ela vem mostrar isso e vem salientar isso cada vez mais. E a verdade também é que os nossos relacionamentos que nós tínhamos face a face, ao vivo, hoje estão mais restritos. Por isso, o papo que eu queria ter hoje com você e a conversa que eu queria ter hoje com você, ela vai de encontro com como nós e o nosso coração lida com a questão de reputação e o que Deus quer nos ensinar nesse tempo. Deixa eu começar falando de uma série que ela, há pouco tempo atrás, ela entrou na Netflix que chama O Dilema das Redes Sociais. Ela foi composta por vários ex-produtores ou ex-organizadores de empresas grandes como Google, Facebook e assim por diante, e como eles viram um grande perigo dentro das redes sociais. Meu objetivo aqui não é a gente simplesmente ficar falando sobre o quanto as redes sociais são prejudiciais, mas sim entender que elas revelam um pouquinho do nosso coração e dos nossos anseios de reputação. Um pouquinho do que fala nessa série é que talvez duas coisas acontecem. A primeira é que nós na internet muitas vezes somos o produto a ser alcançado, a ser conquistado, e tudo que é oferecido ali é para que nós
então nos sintamos melhor. A segunda é que nós vivemos muitas vezes por falsas recompensas. Falsas recompensas porque nos trata ou nos parece uma curtida, o like, o compartilhar, algo que nós estamos sendo valorizados. A verdade é que isso não se baseia apenas numa rede social ou onde nós estamos inseridos hoje. Esse anseio, ele nasce lá do Éden. E é por isso que eu queria te convidar a abrir comigo no início desse culto, em Gênesis capítulo 3, versículos de 1 até o 6. No relato da queda, aonde a serpente pela primeira vez se manifesta diante de Eva. Olha o que diz o versículos de 1 a 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. Ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que o Senhor Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O que eu percebo, o que nós podemos perceber nesse relato, são 3 práticas que parece que Satanás, desde o início, tenta utilizar para que a nossa reputação seja conquistada ou para que nós olhemos para nós mesmos. Nesse texto, nós percebemos essas 3 características: ser, ter e fazer. Que você seja alguém, que você tenha todas as coisas que você anseia, que você faça algo de importante que possa ser lembrado. Esses são os anseios que Satanás coloca no nosso coração e nós vemos ali. Sabe como? Não comam de nenhum fruto desse jardim. Ou seja, a tentação do faça alguma coisa que talvez você até agora não podia. Eva, você tem a possibilidade de fazer algo que só Deus pode fazer. Sejam conhecedores do bem e do mal como Deus, o ser. Você pode ser como Deus, não apenas caminhar com Ele, não apenas conhecê-lo, mas ser como Ele. E por fim, Eva toma do fruto e vendo que ele era bonito, que ele tinha um bom aspecto e era incrivelmente uma possibilidade deles obterem discernimento, ela toma e dá ao seu marido. Ela tem o desejo de ter aquele fruto, de ter o discernimento, de ter o que com aquilo poderia ser conquistado. A verdade é que esses 3 princípios, eles mascaram um pouco do que, ou mascaram muito do que Deus anseia mostrar ao nosso coração. O que esses 3 princípios fazem é uma coisa apenas: distração. O que isso fez no Éden, o que a serpente fez no Éden com Adão e Eva, foi distrair a percepção que eles tinham sobre Deus, olhando para Deus e começarem a olhar para eles mesmos. O que a serpente, o que Satanás faz hoje nos nossos dias, através das redes sociais, através dos nossos relacionamentos, através do que for, é nós talvez tirarmos um pouco do foco de quem Deus é ou de quem Cristo é e nos distrairmos com quem nós somos ou quem nós podemos ser. Querido, eu só posso falar essa mensagem para você entendendo que eu tenho um profundo conflito no meu coração com relação à reputação. Eu me importo demais com a opinião das pessoas. Me importo muito mais do que às vezes com a opinião do próprio Deus sobre a minha vida, sobre com o que eu faço, sobre com o que eu tenho. E é por isso que eu quero abrir o meu coração nesse culto, a partir dessa introdução, para que você, junto comigo, entre no seu coração e avalie o seu coração. Pensando nisso, a história que hoje nós vamos conversar é a história do rei Davi. O rei Davi foi o homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Aquele que quando Samuel chega na casa de Jessé, então busca o próximo rei depois de Saul, ele vai buscando entre todos os filhos mais velhos e é o filho mais novo chamado Davi que é escolhido. E o texto diz que Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração, o homem pode ver a aparência, mas Deus vê o interior. Então nós vemos o princípio, em vários textos, em vários sentidos,
de que próprio Davi, como nós vemos em Atos capítulo 13, versículo 22, era o homem segundo o coração de Deus. A questão é que esse homem também, mesmo sendo tão próximo de Deus, mesmo caminhando de uma maneira tão profunda, sendo um dos ascendentes ao trono do próprio Cristo um dia, esse homem, ele foi tentado por provavelmente essas três mesmas coisas. Seja alguém, tenha algo e faça algo para ser lembrado. Quando você tem essas tentações, esses dilemas, você distrai a sua percepção sobre Deus e você começa a olhar a si mesmo. E eu quero nesse culto, nessa manhã, compartilhar com você 3 histórias da vida de Davi, onde nós percebemos cada um desses dilemas, mas talvez o ponto de virada no coração dele, que transformou ele no homem segundo o coração de Deus. Acompanha comigo então, se você tem a sua Bíblia, em 2 Samuel capítulo 11. Nós vamos começar lendo esse texto dos versículos 1 até o versículo 3. Nesse momento, Davi já era um rei consolidado, já tinha domínio sobre tantas e tantas coisas, já tinha conquistado diversas guerras, ele era um nome conhecido, era um grande rei. E nesse ponto, nós vemos então o que acontece em sua vida. Acompanha comigo 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1. Na primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem ela era. Disse-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Olha o conflito que acontece nesse grande homem, chamado Davi. Em uma das primaveras, no momento onde ele deveria estar na guerra, ele se detém a estar no seu palácio. E na varanda do seu palácio, ele encontra então uma mulher se banhando, Batseba. Ele a chama, porque ele é o rei, e ele poderia fazer isso. E ele se deita com ela, porque ele era o rei, ele poderia ordenar a qualquer um que fizesse o que ele queria. E ela engravida. E as coisas saem do controle da vida de Davi. Naquele momento, ele descobre que Batseba era casada com Urias, alguém que era um dos guerreiros e que defendia o próprio rei Davi. Davi então chama Urias, e chama Urias procurando encobertar o seu erro. E ele diz então para Urias: Urias, eu quero que você venha, você descanse, você está tão tenso em todo esse tempo de guerra, vá para sua casa, deite-se com a sua mulher e aproveite. Porque se talvez Urias fizesse isso, a sua gravidez, a gravidez de Batseba poderia ser encoberta. Mas Urias, como um homem fiel ao seu rei, ele diz não. E ele se deita na porta do palácio, junto com os outros guardas, entendendo que se os seus amigos estão lá na guerra, ele não deveria estar aproveitando, talvez, o conforto da sua casa naquele momento. Mais uma noite, Davi pede a mesma coisa e leva bebida a Urias, e Urias mais uma vez nega. Então, nós vemos uma sequência de alguns versículos que eu queria ler 2 deles. O primeiro, versículo 15 desse capítulo, que é onde Davi então toma uma decisão, uma das decisões piores que ele tomou na sua vida, de assassinar o próprio Urias de uma maneira tão cruel, como nós vemos no versículo 15. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que ele seja ferido e morra. O que Davi nesse momento está fazendo é pedindo para Joabe, o comandante dos exércitos, mandar Urias para frente da batalha, para que ele seja morto. Davi sabia o que aconteceria, mas ele ainda queria encobertar o que tinha feito e as consequências que poderiam vir a partir disso. A sequência, nós vemos o versículo 27 do que acontece. Passado o luto, aliás, versículo 26 em diante. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Aqui nós percebemos a atitude de Davi. O que Davi queria naquele momento era ser.
Ele entendia que ele era o rei, ele era o ungido do Senhor, ele era alguém poderoso, ele era acima de todas as outras pessoas ali e ele não poderia perder a sua reputação. Porque se um rei tão grande perdesse a sua reputação, como os outros lhe veriam? E é por isso que quando ele faz um dos maiores erros da sua vida, ele começa uma sucessão de outros erros, porque ninguém pode descobrir o que ele fez. A verdade é que a tentação de ser, do seja, ela se evidencia de uma forma muito clara. Ela se evidencia porque Davi queria ter uma imagem perfeita. E a imagem perfeita de Davi custou a morte de Urias, custou acabar com uma família e custou, futuramente nós vemos, a morte do seu próprio filho também. As consequências de ter uma imagem perfeita. Deixa eu contar um pouquinho da minha história. E eu quero, ao longo dessa mensagem, contar alguns aspectos do que eu tenho vivido também, do que eu percebo no meu coração com relação à reputação. A primeira coisa que eu percebo é que muitas vezes na minha vida, e principalmente nesse ano, eu tenho tentado e tentei mostrar que de alguma forma eu sou mais maduro do que eu possa já ser. Há pouco tempo eu completei 30 anos, mas muitas vezes eu sinto no meu coração o meu desejo de mostrar que eu sou, mostrar que eu consigo, mostrar que qualquer conversa difícil que aconteça é uma conversa onde eu estou plenamente preparado, plenamente apto e que eu sei. E não mostrar para as pessoas que muitas vezes eu choro junto com a Sofia em casa. Porque eu não sei o que eu estou fazendo muitas vezes. E que eu dependo da graça de Deus. E que as coisas que aconteçam de positivo no meio da igreja, no meio do ministério, é pela graça de Deus única. Mas muitas vezes eu tento mascarar. Eu percebo quantas vezes, nos 4 anos em que eu estou casado com a Sofia, eu tentei guardar os meus pecados e esconder as minhas lutas, porque se a Sofia soubesse dos meus pecados, com os meus olhos, com o meu coração, com a minha mente, ela se afastaria, ela se preocuparia, ela não gostaria mais de mim, de estar comigo. E eu percebo a graça de Deus ao ver ela, com perdão, com amor. Porque por mais que eu tente parecer algo que eu não sou, ela conhece e ela tem me conhecido. Por mais que eu queira mostrar para as pessoas que eu sou um pai perfeito com a Elisa e que eu sou amoroso, no fundo do meu coração eu sei que tem noites em que eu me irrito e que eu estou estressado, que eu quero dormir e não me importa tanto o bem-estar dela, porque no meu coração eu sou egoísta, mas eu quero transmitir para as pessoas que eu não sou. Querido, meu coração ele é egoísta e eu sei que todas as vezes em que eu caio na tentação de ser e de querer ser, eu distraio a minha mente e os meus olhos de quem Deus é, de quem Cristo é para mim. E eu me importo comigo. A sequência dessa história com relação a Davi, nós vemos em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. No próximo capítulo ele diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá. A sequência dessa história é que o profeta Natã, então profeta em Israel, ele se apresenta por intermédio de Deus a Davi. E ele conta uma parábola de 2 homens e que tinham cada um uma ovelha, um tinha muitas, outro tinha um. E ele vai mostrando através dessa parábola que o homem culpado por todo aquele massacre de Urias, o homem culpado de todas essas consequências ruins, era Davi. E quando Natã mostra para Davi que Davi estava errado, que Davi não era quem ele mostrava ser, que Davi jamais seria aquela imagem perfeita, porque ele nunca foi aquela imagem perfeita, ele era um homem com suas lutas, com seus dilemas como qualquer outro. Ele encobertou o seu pecado e quando Natã mostra isso, Davi confessa e diz: eu pequei contra o Senhor. A atitude de Davi, diante de querer mostrar que era muito, ao ser confrontado, ele diz: eu não sou nada. Eu pequei contra o Senhor, eu não sou nada. É essa mesma convicção que me traz poder dizer para você que eu sou apenas uma pessoa pecadora, alcançada pela graça, e que todas as coisas positivas que possam sair da minha boca, ou que possam sair do meio do que eu vivo, do que eu faço, é pela graça de Deus, porque Ele é, eu não sou. E esse é o grande problema da reputação, nós escondemos.
coisas. Nós guardamos os dilemas da nossa família, nós escondemos nossos pecados, nós escondemos o que nós fazemos. Nós preferimos, às vezes, trocar de igreja, trocar de grupo de amigos, nos afastarmos para que ninguém saiba quem nós somos. Mas quando nós entendemos quem nós somos, nós valorizamos o Cristo que nos conquistou com a sua morte na cruz. Por isso, o primeiro aspecto e a primeira pergunta é: quem você tenta ser? Quem você tenta ser na sua rede social? Quem você tenta ser na sua família, com seus amigos, aonde você vive? Quem você tenta ser? Entenda que nós não somos nada. Porque é isso que Davi entendeu naquele ponto. Segunda característica, segunda história. Se a primeira era a tentação do seja, a segunda tentação é tenha. Tenha tudo que você possa contar. 1 Crônicas, capítulo 21. A partir do versículo 1. Olha o que diz essa segunda história que nós vamos falar hoje. Versículo 1 diz assim: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo, ou seja, uma contagem de todas as pessoas. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que meu senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu. Percorreu todo o Israel, e então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens em combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 460.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Eu quero te colocar um pouco no contexto disso. Imagina que Davi era o rei mais soberano daquela época, em que ele tinha o governo sobre todos de Israel e sobre todas as nações ao redor. Qualquer batalha, qualquer guerra, ele vencia. Ele tinha mais. A pergunta não era quantos, mas a convicção era: ele tinha mais. E Satanás, como o texto diz, ele tenta Davi dizendo: conta. Porque se você souber quantos você tem, você vai poder mensurar o seu poder. É isso que Satanás quer que nós façamos na nossa vida, no nosso coração. Você mensure o poder. Você consiga colocar uma régua dizendo: isto é o meu domínio. Eu sou grande assim. E mais uma vez, quando a distração de Satanás ocorre, você tira os seus olhos de Cristo e você volta para si mesmo. E você pensa: eu tenho. O meu poder é tão grande. O meu alcance é tão grande. E nós vivemos nesse conflito. O próprio Joabe, comandante do exército, chegou a um ponto onde nós vemos no versículo 6 que ele diz: essa ordem lhe pareceu tão absurda porque depois de contar 1.100.000 pessoas que estavam, homens aptos para a guerra, ele tinha parado de contar, já não ia mais contar as últimas tribos, porque ele sabia que não existe nenhum outro governador, nenhum outro governante que poderia ter poder nem próximo a Davi. Mas Davi, ele precisava mensurar o seu poder. E o seu coração estava cheio do que ele poderia ter. Segunda história do meu ano, do que eu tenho vivido talvez. Eu sinto que quando nós estamos aqui na igreja, juntos, em comunidade, é muito bom a gente saber que Deus tem falado através das mensagens, falado através do que nós temos feito. Mas a verdade é que no meu coração, como eu já compartilhei, eu luto com orgulho. O orgulho de querer ter, de querer ser alguém importante, ser alguém lembrado, ser alguém conhecido. E tantas vezes depois dos cultos me alegrava muito o coração de estar sendo congratulado ou alguém estar compartilhando sobre como a mensagem foi boa, como foi clara, como foi expressiva, como foi profunda. Isso enche o meu coração. A verdade é que isso precisa encher o meu coração porque é Deus quem está falando, porque mais uma vez, se existe algo de bom que está saindo da minha boca é porque o Espírito Santo traz. Não tem nada do que eu possa estar fazendo, a não ser tentar não atrapalhar o que próprio Deus quer fazer, em cada culto, em cada mensagem, em cada encontro. Mas muitas vezes a minha tentação é trazer a glória para mim. Hoje,
nas redes sociais, a minha tentação é contar quantas pessoas estão visualizando cada um dos cultos, quantas pessoas estão entrando na página, quantas pessoas estão começando a curtir os comentários, quantas pessoas estão se envolvendo. Certamente o meu coração ele precisa ser transformado. Porque eu creio que quanto mais pessoas puderem se envolver nas nossas redes sociais, não tem a ver comigo, tem a ver com o que Deus está fazendo. E com que Ele esteja fazendo, que Ele seja glorificado, que Ele possa ser a pessoa lembrada, que Ele possa ser acima de todos. Mas eu entendo que as mesmas tentações que Davi passou de contar ao povo, sou eu contando as minhas vitórias. Talvez você não conta em redes sociais, talvez você conta nas fotos da sua família como ela parece perfeita, talvez você conta e mostra nos seus extratos bancários, você talvez mostra isso como as suas falas, as suas conversas, as suas postagens, o que você faz é interessante, você consegue ou procura tentar mensurar o seu poder dizendo, isto aqui sou eu, isso é o que eu tenho. Sabe como é o término dessa história? 1 Crônicas 21, do versículo 22 ao 24. Diz assim: E Davi lhe pediu, ceda-me o terreno da sua eira, para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi, considera-te teu, que o meu rei e senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna, não, eu faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. O que acontece depois da contagem é que Deus se entristece profundamente com Davi e ele diz que haveriam consequências. A desobediência de Davi, a contagem do povo ao buscar mensurar esse povo. E por conta disso, a consequência é que o anjo do Senhor passaria por Jerusalém e desolaria todos. Mas na sua bondade, na sua misericórdia, o anjo do Senhor, ele para antes. Ele para bem na eira de Araúna, no pátio onde Araúna trabalhava com a agricultura. E naquele ponto, naquele momento, é onde Deus pede para que Davi, o culpado de toda a história, erga um altar para o seu próprio Deus. Davi, então, reconhecendo mais uma vez o que ele tinha feito, ele vai e faz o seu altar. Araúna, como nós lemos no texto, o dono daquela eira, ele oferece e fala, meu rei, você é o rei daqui, você pode governar sobre tudo, então pode pegar para ti, eu não vou te cobrar nada, mas Davi diz, eu não posso oferecer para Deus um holocausto que não me custe nada, porque o que Davi entendeu naquele momento é que ele em si não tinha nada, tudo que ele tinha, Deus lhe tinha dado, tudo era do próprio Deus, e o altar que ele estava oferecendo naquela era para lembrar que tudo veio de Deus. Não havia nada que tinha vindo de outras pessoas, de outras circunstâncias, tudo veio dele. E quando Davi entende essa verdade, essa profundidade, Davi passa a se parecer mais com o coração de Deus. E Davi tira sua distração de si mesmo e ele começa a olhar para o próprio Deus. Essa é a segunda verdade. A pergunta dentro disso, o que você tem tentado mensurar? Porque quando nós mensuramos, nós colocamos, nós avaliamos e vemos, nossa, como eu tenho sido grande. Isso distrai a nossa mente, o nosso coração de Deus para nós mesmos. Por fim, falamos sobre seja, falamos sobre o tenha e agora sobre o faça. A última história que eu queria contar com você sobre a vida de Davi, 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 2. Olha o que diz nessa história. A partir do versículo 1, aliás, diz assim: Davi reuniu em Jerusalém todos os líderes de Israel, os líderes das tribos, os líderes das divisões, a serviço do rei e assim por diante. Ele vai falando de todas as pessoas que participariam dessa reunião. Versículo 2: O rei Davi se pôs em pé e disse, escutem-me, meus irmãos, e meu povo, eu tinha no coração o propósito de construir um templo para nele colocar a arca da aliança do Senhor, o estrado dos meus pés de nosso Deus. Fiz planos para construí-lo, mas Deus me disse, você não construirá um templo em honra ao meu nome, pois você é um guerreiro e matou muita gente. No entanto, o Senhor, o Deus de Israel,
escolheu-me entre toda a minha família para ser rei em Israel para sempre. Ele escolheu Judá como líder, e da tribo de Judá escolheu a minha família, e entre os filhos do meu pai, ele quis fazer-me rei de todo Israel. E entre todos os meus filhos que me deu, ele escolheu Salomão para sentar-se no trono de Israel, o reino do Senhor. Ele me disse: seu filho Salomão é quem construirá o meu templo e os meus pátios, pois eu o escolhi para ser meu filho, e eu serei o pai dele. O que nós vemos nessa história é que Davi, caminhando na prosperidade do seu reino, ele tinha o desejo de fazer. Ele tinha o desejo, provavelmente, de que o seu nome fosse lembrado e fosse conhecido. Ele queria construir o templo para o Senhor. Certamente queria exaltar a Deus através de toda a sua grandeza, mas queria ser lembrado como aquele rei que construiu o templo do Senhor. E quando ele pede a Deus, Deus diz: não. Quem vai construir o templo para mim não será você, porque você se envolveu em muitas guerras. O próprio Urias foi morto por convicção de Davi. Tantas guerras, tantos dilemas. A verdade é que Davi não foi chamado para construir um templo. Davi foi chamado para vencer as guerras, e foi isso que ele fez. E esse homem que tinha feito tanto, tinha derrotado os filisteus, tinha construído o seu exército, tinha mais de 1 milhão de homens aptos, tinha tantas coisas, ele não ia fazer o que ele tanto queria fazer, que era o templo do Senhor. Deus o reserva para o seu filho. A verdade é que Davi, certamente, foi impactado com a mudança dos seus sonhos, dos seus anseios, para o que Deus queria. Davi queria ser lembrado. Davi queria ter o seu nome lembrado de alguma maneira. E o que Deus disse é que seria o nome de outra pessoa naquele tempo. Última história da minha vida, para nós terminarmos essa parte. Eu fico pensando tantas vezes, e nesses últimos tempos, principalmente essa semana, quantas pessoas abriram portas para que eu pudesse estar aqui hoje. Eu fico pensando nisso porque muitas vezes eu tento mensurar e tento colocar no meu coração de, puxa, eu queria ser lembrado como alguém que fez algo pelo reino de Deus. O meu nome ser lembrado talvez um dia, como alguém que tem abençoado a outros, como alguém que realmente fez algo de importante, seja na Conde, seja no reino, seja onde for. E nessa semana Deus tem me confrontado profundamente de entender exatamente isso. Quantas portas foram abertas para que eu pudesse estar aqui? Quando eu tive desejo por ir para o seminário, eu tive pais que me amaram e que confiaram em mim para que eu pudesse estar tomando a decisão certa de acordo com Deus. E abriram as portas para que eu pudesse conhecer a Palavra da Vida em Atibaia. Eu tive uma tia-avó que me auxiliou no início dos meus estudos no seminário. Eu tive essa igreja que me auxiliou de diversas formas, também financeiramente, um bom período de tempo. Eu tive um tio-avô que até o último ano do meu seminário, todo mês ele foi me auxiliando financeiramente, pagando. E quando o meu seminário foi concluído, foi quando esse meu tio-avô veio a falecer. Eu lembro da história, da conversa dele com meu pai, perguntando se eu já estava me formando. E agradecendo e ficando feliz, dizendo: agora eu posso partir. O Samuel se formou. Eu vejo pessoas aqui na igreja que abriram portas para mim, os pastores, Daniel, Roger, o conselho na época. Vejo pessoas como os jovens que abriram o coração para que eu pudesse estar junto com eles, cada um dos ministérios. O que eu percebo é que eu não fiz nada, que não o que Deus tem me mostrado, ou que não o que as portas têm se aberto ao meu redor. Ele é quem faz, e eu só quero me dedicar a fazer o melhor para Ele. A minha oração cada vez mais tem sido essa. Eu não quero que o meu nome seja lembrado, mas eu quero que Cristo seja lembrado para as pessoas que eu talvez passei perto. Que Cristo seja exaltado para as pessoas que talvez a gente conversou. Que Cristo seja o nome a ser lembrado. Eu sei que esse é um conflito com o meu ego, com o meu anseio de fazer, mas que Cristo seja maior. É exatamente isso que Davi faz. Em 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do versículo 11. Acompanha comigo esse texto, 1 Crônicas 28, a partir do versículo 11, diz assim: Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, dos seus edifícios, dos seus depósitos, dos andares superiores e suas salas e do lugar do propiciatório.
Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração acerca dos pátios do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, acerca dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e dos depósitos das dádivas sagradas. Deu-lhe instruções sobre as divisões e assim ele vai mostrando tudo o que fez. Ao entregar para próprio Salomão todos os seus sonhos, anseios, dizendo: Deus lhe chamou para fazer isso, não sou eu que vai fazer. Acompanha comigo o capítulo 29, versículos 14, aonde o próprio Davi investe muito. Ele dá tudo o que possuía, todos os seus bens praticamente, para que o templo do Senhor fosse construído por Salomão. E o versículo 14 diz assim: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. O que enfim Davi entendeu e estava vivendo é que o nome a ser lembrado acima de todos não era o dele, não era nem o de Salomão, mas era o do próprio Deus. E esse nome vai ser lembrado por toda a eternidade. E era esse nome que ele queria entregar tudo, porque tudo vinha de Deus. Deus era todo-poderoso. E era isso que Davi queria fazer. E é por isso que a minha terceira pergunta para você é: pelo que você deseja ser lembrado? Pelo que o seu nome deseja ser lembrado? Avalie o seu coração. E eu queria concluir essa mensagem com um último texto, que está lá em Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3. E esse texto é talvez a descrição do culminar de tudo que a gente falou hoje. Olha o que diz os versículos a partir do 1. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu. O que o profeta Isaías está falando naquele momento é sobre o próprio Messias. Porque se Davi teve os dilemas de se preocupar com o que ele era, com o que ele tinha e com o que ele poderia fazer, Cristo vem humilde. E Cristo vem para servir a todos. Mas quando Cristo é tentado no deserto sobre exatamente esses mesmos aspectos por Satanás, Cristo vence. E a verdade, a mais profunda, é que Cristo é o nome a ser lembrado. Ele é, Ele tem, e só Ele faz. E quando nós olhamos para Cristo e olhamos quem Ele é, nós paramos de olhar para nós mesmos. Querida, a nossa vida tantas vezes ela é difícil e ela é pesada porque nós tentamos manter uma reputação de que nós somos profundos, nós somos perfeitos, nós somos incríveis, nós precisamos ser amados, de que nós temos tudo que as outras pessoas gostariam de ter, nós temos um poder a ser mensurado e nós fazemos tudo que nós queremos e nós vamos fazer muito mais porque nós somos, e a verdade é que nós não somos. E quando nós entendemos que a vida não é sobre nós, mas sobre Cristo, nós vamos parar de nos distrairmos com a reputação e com as coisas secundárias e vamos aprender a olhar para Cristo. Sabe qual é o maior remédio para as suas redes sociais? Não aponte mais para si mesmo, aponte para Cristo em tudo que você estiver fazendo. Sabe qual é a sua solução para seu anseio de reputação no meio do seu trabalho, no meio de sua família, no meio dos seus amigos? Aponte para Cristo, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus, de eternidade a eternidade. Só Ele faz, só Ele tem. Quando você aprender a apontar a Ele, e é o que eu quero aprender a fazer a cada dia, a nossa vida ela vai ser tão mais leve, tão mais alegre, tão mais direcionada. Porque a tentação do Éden não vai cair sobre nós hoje. Da reputação que nós não precisamos ter. Porque Cristo pagou o preço dos nossos delitos, das nossas mágoas, dos nossos erros na cruz. Ele é. Nós não precisamos mostrar o que nós não somos. Nós somos lavados no nome de Jesus. Por isso, duas coisas muito simples. A primeira, se você já caminha com esse Jesus, avalie o seu coração em todas as atitudes que você tem feito. Se essas tentações têm caído sobre você de ter, de fazer, de ser, procure entender quais passos práticos Deus está te dando. Avalie o seu coração e seja prático com isso. Se você não conhece esse Cristo ainda,
Saiba que só Cristo pode te libertar da escravidão, de procurar ter uma imagem perfeita, uma reputação imaculada, não porque você tem procurado agradar a Deus, mas porque você quer esconder coisas que você não é. Entenda os seus passos, avalie o seu coração. Nós queremos terminar essa parte com uma música muito bonita. A música que fala sobre vaidade, sobre o nosso coração, sobre como nós somos egoístas e tentamos às vezes dizer que não. E sobre como a vaidade das vaidades, ela se esvai quando a gente entende que a vida vale a pena, porque é um Cristo a ser apontado, transforma tudo que nós vivemos. Acompanha comigo essa canção. Que chorou logo ao nascer, o velho homem que morreu sem perceber. Eu sou o pó que se levanta de manhã e à noite se foi. Sou a vontade incontrolável de chorar, a liberdade indesejável de errar. Eu sou um pouco menos do que eu quero e muito mais do que não. Sou o desejo incorrigível de sorrir, a busca tão indiscutível por sentir, o incompleto e irresponsável pronto pra te dizer sim. Um hábito inútil sem sentido, um vapor, um indiscreto transitório, um louco sem pudor. Mas a vida ainda vale a pena. A vida ainda vale a pena.
Eu queria terminar esse culto, então, com uma oração junto com você. Baixe sua cabeça. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor é. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e o Senhor nos trouxe aqui. Certamente nós somos incapazes, e eu falo por mim. Tudo o que vem de bom, tudo o que aconteceu de bom na minha vida, ter a minha família, a minha esposa, minha filha, os bens, ministério, tudo isso vem de Ti e é para Ti, Pai. Por mais que eu tente manter uma reputação, eu sei por convicção que é o Senhor quem precisa ser adorado e glorificado. Deus, tira do meu coração o anseio por uma reputação por ser maior. E coloca no meu coração o anseio de apontar Cristo, através de tudo que eu estiver fazendo. Porque quanto Cristo for apontado, Ele sim será o digno de toda a honra e toda a glória. Davi olhava para frente na perspectiva de que um dia um descendente seu reinaria sobre tudo e todos. Ele olhava na perspectiva, sabendo que os seus dilemas, as suas lutas um dia seriam entregues a esse grande rei. Não sabia ele que nós, olhando na perspectiva depois desse grande rei Jesus, que de fato é perfeito e que nós precisamos buscar a cada dia. Por isso nos ajuda, Deus, transforma nosso coração, transforma nosso anseio de reputação. Eu quero te entregar esse culto, te entregar essa mensagem para a tua honra e glória apenas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém, Deus. Que você tenha uma excelente semana. Nos vemos na semana que vem. Que você seja prático no que Deus tem falado ao seu coração. Até mais.